Olá pessoal, vamos continuar então a resolução das questões. Então aqui nós temos mais um problema. Se eu não me engano, essa questão aqui, ela é a questão que apareceu no Enem aí, acho que não faz muito tempo, tá? E é bem interessante, tá? Então dá pra gente explorar bastante matemática aqui, matemática básica, né? Vamos lá então? Vou aproveitar para resolver e falar bastante coisa, tá bom, pessoal? Vamos ler o problema? Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais. Então pega lá a forragem, né, lá, digamos a grama, certo? Corta ela e coloca no solo, mas você vai proteger, né? Aí tem toda a tecnologia, claro que eu não vou entrar em detalhe. Você vai proteger, você vai acondicionar isso daí. E você vai construir, portanto, o silo, tá? Então é uma construção, né? Como se fosse um barracão, digamos assim, para fazer o processo, para que o processo ocorra, tá bom? Então os futuros engenheiros agrônomos aí, óbvio, vai ter que saber isso detalhadamente, tá bom? Os silos mais comuns são os horizontais. Lembra que eu falei para vocês, tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal, porque às vezes a gente fala em prisma e a gente sempre observa aquele prisma que é posto na vertical. Não, ele pode estar em qualquer posição. O que eu preciso entender, o que eu preciso visualizar, né, extrair desse prisma, para eu saber se ele é um prisma, né, se o solo é um prisma, se ele tem duas faces paralelas e as outras se são paralelogramos. Tranquilo? Ok. Então, os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é ele já falou aqui, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal. Nome difícil de falar. Difícil de falar, mas fácil de entender. O que é um prisma trapezoidal? Olha, o que é um prisma triangular? A base é um triângulo. O que é um prisma quadrangular? É um quadrilátero. O que é um prisma hexagonal? Acabei de fazer um, né, no vídeo anterior. É um prisma cuja base é um hexágono. Então, o que é um prisma trapezoidal? É um prisma cuja base é um trapézio. Opa, professor, mas trapézio, o que é um trapézio? Então, perceberam a história do conhecimento que eu falei para você? Eu não sei o que é um trapézio. Que bom estarmos no século, né, nesse momento, né, da vida 2020, certo? Que interessante estarmos no século 21, né, pessoal? Por quê? Porque dá para você pesquisar as coisas com certa facilidade. Eu não sei o que é um trapézio, eu vou lá, pesquiso o que é um trapézio. Ok, vou lá, estudo. É assim que se aprende, pesquisando, observando, estudando. Ok? Pessoal, é normal, tá? Por causa do calor eu tenho que ligar o ar ou ligar o ventilador e isto me irrita, então eu vou começar a tossir, tá bom? Então, prisma trapezoidal. É difícil de falar, mas está ligado a trapézio. Então, lá. Então a base desse cara é um trapézio e tá aqui, ó. Ainda bem que o desenho já veio pronto, ó. Isso aqui é um trapézio, ó. Isso aqui é a base dele. Ok? Cuidado, porque tá cheio de informações aqui e a gente tem que ficar atento. E esse trapézio aqui, ó, tem outro lá no fundo que é igualzinho a ele, ó. Então isso aqui são o quê? As bases do prisma. É um prisma trapezoidal, porque a base dele é um trapézio. Vou repetir. Mas a base não fica embaixo? Não. É porque esse prisma está na vertical. Ele está deitado. Mas isto é base, isto é base. Por quê? Porque são as duas faces paralelas.
Só mas não está escrito que as duas faces são paralelas, mas está escrito que ele é um prisma e todo prisma tem esta característica. Está no conceito de prisma, tá bom? Conforme mostra a figura. Olha lá, considere um silo de 2 metros de altura. Cuidado agora. Cuidado. O silo é de 2 metros de altura. Ó, essa parte aqui não está assentada no solo? Então, a altura desses silos não é a altura do prisma, né? A altura dos silos, pessoal, cuidado. A altura dele é a distância da face que fica no solo e a face que fica no topo. Tem lógica? Essa aqui é a altura dos silos. Então, a altura é isso aqui, ó. Ok? Isso aqui é a altura dele, ó. Não é a altura do prisma. Ok? Muito bem. Então, você tem um silos que foi construído, um silo, né? Que foi construído na horizontal. Aí, a face que é considerada aqui como base dele, porque está apoiada no solo, certo? É essa daqui, que ele chamou de C, ó. Não, essa daqui não chamou de C, não, tá? C é outra coisa. E a outra face que fica aqui no topo, né? Aqui, ó. Tá? Elas não são do mesmo tamanho. Essa aqui é menor do que isso aqui, porque ela é aberta. Eu não posso considerar como isso aqui sendo uma base do prisma. Isso aqui é a base, a outra base do prisma, porque elas não são congruentes. Mas, se eu me referir ao silo, isso aqui é uma base do silo, isso aqui é outra base do silo. Só que a base de baixo é menor que a base de cima. E a distância entre essas duas bases me dá a altura do silo. Muito bem, vamos lá. Considere um silo de 2 metros de altura. Eu vou colocar esse 2 aqui, tá? Ó. Altura, pessoal. A altura, pessoal, é sempre perpendicular. Então, eu vou colocar a altura aqui. Então, a altura é igual a quanto? 2. Entendeu a altura? É a distância entre esse segmento e esse segmento aqui. Tá? Considere silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura. Bom, 6 metros do topo. Então, a largura do silo aqui no topo é de 6 metros. Isso aqui mede 6. Aqui ele colocou um B maiúsculo, ó. B maiúsculo, largura do topo. Então, isso aqui mede 6, ó. Certo? A largura do topo, que é esse 6 aqui, tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Espera aí, então. Tá errado aqui, tá? Eu tinha parado aqui. 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Agora sim, ó, o comprimento do silo, tá? 20 metros. Então, como que eu vou saber que é comprimento? Bom, primeiro que tem um C aqui e aqui está dizendo que é comprimento do silo, né? Tá. Tá estranho ali o nome, eu não estou conseguindo ler também, tá? Então, esse aqui é o que? O comprimento do silo. Cadê aqui? Ó. E 20 metros de comprimento. Observe que o comprimento do silo vai ser a altura do prisma, porque esse prisma está deitado. Tá? Se eu virar ele para cima, isso aqui fica a base inferior, aquela é a base superior, isso aqui é a altura do cara. Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Aí vem o seguinte, para cada metro de altura do silo, que é 2, não é 20, a altura do silo, 2. Para cada metro da altura do silo, a largura do topo, que é esse cara aqui, tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, óbvio, pessoal, né? Como é um trapézio, e o desenho nos indica isso, a largura do fundo aqui, que é esse Bzinho aqui, ó, é menor que a largura do topo. A largura do topo é 6. E qual é a largura do fundo aqui, ó? O fundo, né? A base do meu silo. Quanto mede isso aqui? Olha só. Para cada metro da altura,
esse daqui é meio metro maior do que esse. Vamos entender? Para cada metro da altura, esse daqui é meio metro maior do que esse. Quantos metros tem altura? 2. Para cada metro da altura, esse aqui é meio. Quantos metros tem altura? 2. 2 vezes meio, 1. Significa que esse cara é 1 metro maior do que esse. Entendeu? Quanto metro tem isso aqui? 2. Para cada metro, este é meio maior do que esse. Ok. 2. 1 é meio, 2 é 1. 2 vezes meio, 1. Significa que esse cara aqui é 1 metro maior do que esse. Portanto, esse aqui vai medir quanto? 5. Entenderam? Concentrem-se e lê quantas vezes forem necessárias para você entender. Essa frase aí confunde, ok? Para cada metro da altura do silo, que é o 2, o topo tem meio metro a mais do que a largura. Então, esse cara tem meio metro a mais do que esse para metro desse aqui. Como aqui tem 2, 2 vezes meio, 1. Então, esse cara é 1 metro maior do que esse. Então, esse aqui só pode ser assim. Tranquilo? Muito bem. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Claro que aqui esse 3 caiu, mas ele é metro cúbico, desse tipo de silo. É muita informação que tem no problema. Eu acho que o Enem judia um pouquinho, né, pessoal? Porque eles colocam muita informação numa questão só e o tempo, a ansiedade, né, acaba te prejudicando. Então, você tem que interpretar muito rápido e quando você percebe, o tempo já passou, né? E interpretar muito rápido, às vezes, você não consegue concluir, né? Então você fica naquele sufoco de querer entender, vem a ansiedade, aí é exatamente que você não consegue entender. Bom, tudo bem? Depois a gente reforça esse finalzinho aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular o volume desse cara. Ok? Por quê? 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. 2 metros cúbicos, pessoal. Isso é unidade de medida de volume, metro cúbico. Então tem que saber qual é o volume desse, ou qual é o volume de forragem que cabe aí, né? Que vai ter aí. Né? O volume que cabe seria a capacidade. Então qual é o volume de forragem que eu tenho aí? Qual é o monte de forragem que cabe aí, né? Que eu tenho aí. Acondicionado no formato de silo, assim. No formato desse silo. Então, vou ter que calcular o volume. Então, como é que eu vou saber? Tem que calcular o volume. Aqui. Tá? Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, metro cúbico é o volume desta forragem. Então, vamos lá. Vamos calcular, então, o volume de forragem que esse silo acondiciona. Tá? Para eu calcular o volume, então o volume é a área da base vezes a altura. De novo, pessoal? Sim, é o volume do prisma, pessoal. Todo prisma é assim. Tá? Fiz no exercício anterior, que era o volume de um prisma hexagonal. Agora o nosso prisma é trapezoidal. A diferença agora é que a base é um trapézio, tá, pessoal? A base é um trapézio. Eu vou colocar aqui, ó. A base é um trapézio. E como é que eu calculo a área do trapézio? Então, pessoal, na hora que eu vou para o Enem, para o vestibular, eu tenho que saber dessas coisinhas. Tá? E como é que eu sei? De novo, estudando, praticando, exercitando. Mas vamos lá então. A área do trapézio, pessoal. Então a área vamos lá. A base maior, que eu vou chamar de B maiúsculo, Bzão, somado com a base menor, que eu vou chamar de Bzinho, vezes a altura de quem? Do trapézio, tá? Estou calculando a área de um polígono que se chama trapézio, dividido por 2. E o que é um trapézio? Trapézio é um quadrilátero.
Então, para ele ser um trapézio, antes ele precisa ser um quadrilátero, ou seja, uma figura de 4 lados. Ah, então todo quadrilátero é um trapézio? Não, né, pessoal? Tá, então quando que o quadrilátero é um trapézio? Vamos lá, então? Para quem não sabia, quando ele tem lados paralelos. Então, no nome trapézio já está implícito lados paralelos. Sim, então significa que esse lado aqui é paralelo a esse daqui. Isso é trapézio. Ah, então todo quadrilátero que tem lados paralelos é um trapézio? Exatamente isto. Se você identificou lados paralelos, o cara é um trapézio. Então, toda vez que se fala em trapézio, tem que identificar isso aí. Ele tem lados paralelos. E quantos lados paralelos? Bom, vamos lá. Ele é um quadrilátero. O quadrilátero tem 4 lados. Então, eu tenho... eu posso ter um par de lados paralelos. No caso, esse daqui e esse daqui. E posso também ter o outro par de lados paralelos. Para eles serem paralelos, pessoal, tem que ficar um de frente para o outro. Concordam? Então, precisa ser só um par de lados paralelos? Não, podem ser os dois. Mas espera aí, professor. Então, mas se tem os 2 pares de lados paralelos, então ele é um retângulo. Ou ele é um quadrado, ou ele é um paralelogramo. Exatamente isto. O quadrado, o trapézio, o paralelogramo, o losango, todos eles são trapézios. Nossa, agora o senhor confundiu tudo. Exatamente. O quadrado é um trapézio, o retângulo é um trapézio, o paralelogramo é um trapézio, o losango. Por quê? Porque todos esses caras que eu falei têm lados paralelos. Tranquilo? Ok, isso que eu falei, né? Muita informação. E a nossa geometria é muito bonita, tá, pessoal? Tá? Vale a pena vocês estudarem. Então, o trapézio tem lados paralelos. Basta um par de lados paralelos, já é um trapézio. Então, significa que esse lado é paralelo a este, tá bom? Até porque esse não tem como ser paralelo a esse aqui, porque o fundo é menor do que o topo. Então, ele abriu. Então, não são paralelos. Mas é um trapézio porque tem um par de lados paralelos. Ok? Base maior. Então, do trapézio é o lado maior, ó. Dos paralelos, nesse caso, um vai ser maior do que o outro. Eles podem ser iguais, tá? Base maior, base menor. Altura, 2. É a distância entre as duas bases. Estou falando do trapézio e não do silo, tá? Então, a área do trapézio, no nosso caso, vai ser o quê? 6 somado com 5, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Esse 2 mata esse 2, então a área vai ser igual a 6 mais 5, que é o quê? 11. 11 o quê? Metros quadrados. Quem que é isso aqui? A base. Portanto, a área da base é isso aqui. Base de quem? Agora sim, do prisma. Ok? Cuidado, do prisma. Isso aqui é a base do prisma. A altura do prisma, 20. Então, esse 20 aqui vem para cá. Então, vai ser o quê? 11 vezes 20, que dá 220 metros cúbicos. Então, vamos lá. Qual é o volume de forragem que tem esse silo? 220 metros cúbicos. Agora nós vamos transformar isso em, o que ele fala? Em tonelada. Quantas toneladas tem? Esse é o volume. Cuidado, não vão marcar 220 aqui, pessoal. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, você ocupa 2 desse cara aqui para 1. 2 para 1. 1 tonelada. Então, em 2 metros, você for lá, pega 2 metros cúbicos de forragem e pesar, vai dar 1 tonelada. Ele quer saber exatamente qual é a quantidade, quantas toneladas tem de forragem aí. Então, o que você vai fazer? 220 dividido por 2.
Por quê? Porque para cada 2 cabe 1. Então você divide por 2. Ok? Entendeu? 2 metros cúbicos, 1 tonelada. 4 metros cúbicos, 2 toneladas. 6 metros cúbicos, 3 toneladas. Então vai ser sempre a metade. Ok? Então, qual? O volume, pessoal, é 220. Volume é a quantidade de espaço que ele ocupa. Mas a massa, né, o peso, não é. Então, para cada 2 metros cúbicos, nós temos 1 tonelada. Então, 220 dividido por 2 vai dar o quê? 110 toneladas. Tudo bem? É isso, pessoal. Resolvido o problema, portanto, a alternativa é isso aqui. Isso é uma questão do Enem, pessoal, tá? E certamente, né, não é um problema difícil, mas você tem que estar por dentro do assunto para resolver esse problema rapidamente no Enem. Senão, acaba enrolando bastante. Ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é referente a príncipe. Isso aqui é só uma interpretação, né? Você tem um desenho, você tem um sólido aberto. Ó. Se dobrarmos convenientemente as linhas contínuas da figura abaixo, obteremos uma figura espacial cujo nome é... Bom, já falei um monte de prisma aqui, né, pessoal? Isso aqui é um prisma aberto, tá? Então, isso aqui é uma base, essa aqui é outra base. Ó. Então, você dobra isso aqui para cima, você dobra isso aqui para cima. Aí, você fecha aqui, você fecha aqui. Então, você dobrou. O que você vai ter? Um prisma cuja base é um triângulo. Ok? Ó, que tranquilo que é. Certo? Fecha ele e pronto. Você vai ter, isso aqui vai ser paralelo a isso aqui vai ser toda a lateral dele. Como aquele desenho que eu fiz aqui na resolução dos exercícios anteriores. Aqui, ó. Aqui, ó. Se bem que aqui eu só fiz a lateral dele, tá? Okay? Aí eu venho aqui, coloco uma parte e venho aqui, coloco a outra parte. Okay? Então o que ele é? Um prisma triangular, óbvio. A base dele é um triângulo. Simples assim. Claro, pessoal, aquilo que eu falei, mesmo que eu tenha dúvida, não pode ser um octaedro, porque o octaedro tem que ter 8 faces. Não pode ser um tetraedro, porque tetra tem 4, isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Prisma pentagonal, não é um prisma pentagonal, porque para ser pentagonal, a base tem que ser um pentágono. Não é pentágono, é um triângulo. Pirâmide de base pentagonal, nada de pentágono aí, né? A base não é um pentágono. De repente pode se confundir com um pentágono, porque tem 1, 2, 3, 4, 5. Nada a ver, pessoal. Tá? Quando fala em base pentagonal, significa que a base do cara é um pentágono. Não, isso aqui não é pirâmide, se bem que o assunto pirâmide é o próximo. Mas pirâmide não é prisma, né? Prisma não é pirâmide. Ok, pessoal, espero que tenha sido útil. Foram 2 videoaulas, então, para a gente poder comentar, né? Fazer a resolução comentada das questões. Espero que tenha sido útil. E lembrando, pessoal, nas próximas videoaulas eu vou falar de paralelepípedo e de cubo, tá? Que é assunto para as nossas próximas atividades avaliativas. Claro que esse assunto aqui, tanto é que eu estou fazendo a correção por causa disto, esse assunto ele volta, tá? Ele vai estar na nossa próxima atividade, que é esta que está programada para o primeiro período do 4º bimestre. Tá? Então, no primeiro período do 4º bimestre, voltam a aparecer problemas relacionados com prismas. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.